Oi, pessoal! Vamos ver hoje os tipos de sujeito. Aula extremamente importante. Por quê? Tipos de sujeito poderá cair para vocês como concordância, regência, como análise sintática, normalmente, não é? Tipos de sujeito. Então, nós vamos dividir a nossa aula, tipos de sujeito. Predicado será numa outra aula. Hoje nós vamos ver os tipos de sujeito. Atenção! Parece fácil. É tanto que todo mundo diz, eu sei encontrar o sujeito facilmente, mas cuidado. Porque, infelizmente, quando estamos estudando tipo de sujeito, normalmente, se você vai fazer um concurso de nível médio ou nível superior, não irão te perguntar na prova se Maria foi à feira, quem é o sujeito. Não. Vai vir a questão do sujeito oculto, da oração sem sujeito, do sujeito indeterminado, do sujeito indeterminado mais si, mais a partícula si, que é índice de indeterminação do sujeito. Então, pessoal, por mais que você ache que esse conteúdo é simples, tenha atenção, assista a nossa aula. Por quê? Uma questão faz a diferença entre você ser um futuro servidor público ou não, ok? Então, vamos ver agora os tipos de sujeito. Primeira coisa, o que é um sujeito? Sujeito é aquele ser de quem nós falamos alguma coisa. O sujeito ele poderá sofrer a ação ou praticar a ação verbal, ok? Temos também a oração sem sujeito, aquela oração que não tem sujeito de forma alguma. Existem pessoas que dizem assim, na gramática, por exemplo, vocês vão encontrar termos essenciais da oração. Se você tem aí o nosso material, o top de linha, o material PM Pernambuco, PM Piauí, você vai ver que tem lá termos essenciais da oração, material de português feito por mim. Só que aí, gente, por que eu coloquei termos essenciais? Sujeito e predicado. Porque a gramática diz assim, mas essencial mesmo é só o predicado. Porque essencial é aquilo que não pode faltar. E existe a oração sem sujeito, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, de início, o que é um sujeito? Sujeito é aquele ser de quem eu falo alguma coisa. O sujeito poderá sofrer a ação ou praticar a ação verbal. Primeira coisa, quando nós vamos identificar o sujeito, a primeira coisa que eu tenho que olhar é quem é o verbo. Porque cada verbo ele poderá ter o seu sujeito. E quando as bancas pedem que você identifique o sujeito de determinado verbo, você precisa identificar quem está praticando aquela ação verbal ou quem está sofrendo aquela ação verbal. Ok? Então, primeira coisa que você tem que identificar quando se vai trabalhar com sujeito é quem é o verbo. O verbo será a alma da oração. Eu vou colocar uma oração, um período aqui no quadro, para que nós possamos começar o estudo de tipos de sujeito. Então, eu tenho aqui, bastam ciclovias e ciclofaixas para melhorar o trânsito das cidades. Primeira coisa que eu tenho que fazer para identificar o sujeito, marcar o verbo. Então, quem é o verbo aqui? Beleza, muito fácil, basta. Então, eu pergunto ao verbo, o que é que basta? O que é que basta? Ciclovias e ciclofaixas. Então, ciclovias e ciclofaixas será o nosso sujeito. Tudo isso, ciclovias e ciclofaixas, é o nosso sujeito. Só que quando eu identifico o sujeito de uma oração, eu tenho que ver se ele é um sujeito simples ou um sujeito composto.
O que é um sujeito simples? Sujeito simples é aquele que tem apenas uma palavra importante, que é o que nós chamamos de núcleo. O sujeito composto terá duas ou mais palavras importantes, que é o que nós chamamos também de núcleo. Então, vejam, não é o tamanho do sujeito, não é a quantidade de seres que tenha no sujeito que vai informar se o sujeito é simples ou composto, e sim a quantidade de palavras. Por exemplo, eu digo assim, todos os estudantes do top de linha foram aprovados no concurso DEPEN. Todos os estudantes. Então vejam que é uma quantidade boa de pessoas. Todos os estudantes. Então vejam, todos os estudantes foram, serão, né? Não aconteceu o concurso ainda. Serão aprovados no concurso DEPEN. Então, veja só, pessoal. Quem será aprovado? Todos os estudantes. Eu esqueci de botar aqui do top de linha. Perdão, gente. Não é qualquer estudante, é do top de linha. Do top de linha. Todos os estudantes do top de linha serão aprovados no concurso DEPEN. Observem. O nosso sujeito será todos os estudantes do top de linha. Tudo isso é o nosso sujeito. Mas qual é a palavra mais importante? Estudantes, exatamente. A palavra mais importante aqui são estudantes. Não é o pronome todos, não é o nome top de linha. A palavra mais importante é estudante, porque quem será aprovado? Estudantes. Dessa forma, aqui eu tenho apenas um núcleo. Só uma palavra importante. Então, quando isso acontece, eu tenho um sujeito simples. Não importa o tamanho desse sujeito. Observe que tudo isso é sujeito. Todos os estudantes do top de linha, tudo isso é sujeito. Mas só tem uma palavra importante. A mais importante é estudante. Porque do top de linha está dizendo a origem de onde é. Todos é um adjunto adnominal. Então, a palavra mais importante, estudantes. Dessa forma, substantivo, um único substantivo, uma única palavra. Eu tenho aí um sujeito simples. Já no outro exemplo, eu tenho bastam ciclovias e ciclofaixas para melhorar o trânsito das cidades. Então, o que é que basta? Ciclofaixas e ciclovias. Eu tenho duas palavras importantes. Então, eu tenho um sujeito composto. Então, vejam, aqui eu tenho ciclovias, primeiro núcleo. Núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Ciclofaixas, segundo núcleo. Logo, eu tenho aqui dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, sujeito composto. Aqui eu tenho um núcleo, sujeito simples. Então, primeiro você vai perguntar ao verbo. Quem é que praticou ou sofreu a ação? Ou de quem é que nós estamos falando? Estamos falando de ciclofaixas e ciclovias. Sujeito. Aqui estamos falando de todos os alunos do top de linha. Sujeito. Palavra mais importante, estudantes. Dessa forma, nós temos um sujeito simples. Palavra mais importante, ciclovias e ciclofaixas. Temos um sujeito composto. Então, eu identifico o sujeito perguntando ao verbo. O sujeito será simples se tiver uma única palavra importante. Pode ser um sujeito com um monte de palavras, mas eu vou identificar a mais importante. Será um sujeito simples. O sujeito será composto se tiver duas ou mais palavras importantes, que é o que nós chamamos de núcleos. Tranquilo? Sujeito simples e composto? Ótimo. Agora, nós vamos ver o sujeito oculto ou sujeito desinencial. No desenvolvimento do texto, o autor do texto, ele muitas vezes, ele coloca
o verbo com o sujeito elíptico. O que é isso? Eu sei quem é o sujeito através do restante do texto. Por exemplo, bastam ciclovias e ciclofaixas para melhorar o trânsito das cidades. Eu poderia dizer, os ciclistas evitarão sair de carros e irão nas suas bicicletas, desafogando o trânsito. Então, os ciclistas deixarão seus carros em casa. Quem vai deixar os carros em casa? Os ciclistas. Irão de bicicleta. Irão. Quem irá? Quem é o sujeito desse verbo irão de bicicleta? Os ciclistas. Então, aí eu tenho um sujeito oculto. O sujeito oculto ou elíptico é aquele que eu sei quem é através da desinência verbal. Seremos aprovados. Quem será aprovado? Nós. Nós seremos aprovados. Então, no sujeito simples, eu tenho um único núcleo. No sujeito composto, 2 ou mais núcleos. No sujeito oculto ou desinencial, eu vou descobrir quem é o sujeito através do texto ou através da desinência verbal. Por quê? Muitas vezes, quando se fala de sujeito oculto ou desinencial, eles vão colocar para vocês um texto que vai informar inicialmente quem é o sujeito e depois, no decorrer da leitura, você vai sabendo de quem está sendo falado, a quem aquele verbo está se reportando, fazendo referência. E aí você tem que ler com atenção, fazendo a interpretação para identificar quem é o sujeito. Só lembrando que o sujeito oculto, eu saberei quem é ele através da desinência verbal, ok? Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Deves escolher um vestido. Deves escolher um vestido para usar na festa. Para usar na festa. Então, deves escolher um vestido para usar na festa. Quem vai escolher esse vestido? Tu. Tu deves escolher um vestido para usar na festa. Então, vejam só. Quando eu coloco deves, eu sei que aqui, esse sujeito é um sujeito oculto ou desinencial. Tu deves escolher um vestido. E aí, o que é que acontece? Para usar na festa. Observem que esse usar aqui está na terceira pessoa. Para ela usar na festa. Percebam que aqui o sujeito é tu. Aqui o sujeito é ela. Dessa forma, tu deves escolher um vestido, mas quem vai usar esse vestido não és tu, é ela. Por quê? Porque o sujeito aqui é a terceira pessoa, ela. Então, aqui esse tu pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser quem quer que seja, porque não é essa pessoa que irá usar o vestido. Ela vai simplesmente escolher o vestido. Quem vai usar aqui, ela. Ok? Aí você diz, não pode ser ele? Sim, mas nós vamos na lógica da interpretação. Normalmente, ele não usa vestido, ok? Se fosse uma calça, uma camisa, uma blusa, um terno, então não haveria problema de ser ele ou ela. Mas no caso aqui, na convenção, não estou falando de sexo, tá, gente? De sexista. Não estou sendo sexista, feminista, machista. Não. A convenção é que mulher use vestido, ok? Então, aqui está fazendo referência a ela. Então, a banca pode trazer assim, que dentro de gramática e interpretação textual. O vestido será usado pela mesma pessoa que irá escolher? Não.
Porque aqui o sujeito é tu e aqui o sujeito é ela, é terceira pessoa. Então, muita atenção com a questão de interpretação textual e gramática. A gramática, o sujeito é a coisa mais fácil que tem, mas você tem que interpretar. Aqui eu estou diante do sujeito oculto, aquele sujeito que não está expresso, mas eu sei quem é. Então, nós já vimos 3 sujeitos. O sujeito simples tem apenas um núcleo. O sujeito composto, 2 ou mais núcleos. O sujeito oculto, elíptico ou desinencial, ele não está presente, mas nós sabemos quem é ele através da desinência verbal. Então, a banca tanto poderá chamá-lo de sujeito oculto, sujeito elíptico ou sujeito desinencial. Por quê? Porque ele não está presente, mas nós sabemos quem é ele. Tranquilo até aí, meus queridos? Ótimo. Então, agora, nós vamos ver a oração sem sujeito, tá? Apesar de ser tipo de sujeito, nós também teremos orações sem sujeito. E quando é que vai acontecer de nós termos uma oração sem sujeito? Quando nós tivermos verbos que indicam fenômenos da natureza. Agora, atenção! Poderá ser que algum verbo que indique fenômeno da natureza dentro do texto esteja com sujeito. Eu vou mostrar aqui para vocês uma situação que é bem interessante, que normalmente nós achamos que não tem sujeito e acaba tendo sujeito. Se eu encontrasse seria ótimo, mas tudo bem. Então vamos lá. Choveram aplausos para ele. Nas cidades de Petrolina e Juazeiro, choveu bastante. As cartas para ele. Cartas, ninguém usa mais carta, né? Vamos colocar mensagens. As mensagens choveram nas redes sociais, falando do ocorrido. Então, vejam só, pessoal. Existe uma regra que diz assim: fenômeno da natureza nunca terá sujeito. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Tem essa regra, mas eu vou levá-la para a prova? Não, eu vou levar só uma parte dela para o meu concurso. Por quê? Porque existe, na minha primeira aula de interpretação textual, eu disse a vocês que as palavras poderão ter sentido conotativo e denotativo. O sentido conotativo é aquele sentido imaginário, é o sentido novo que a palavra vai receber no texto. O sentido denotativo, o sentido do dicionário. Aí, atenção. Quando você vê os verbos que indicam fenômenos da natureza, você vai observar se realmente ali está trazendo um fenômeno da natureza. Por quê? Esse verbo poderá estar no seu sentido conotativo. E no sentido conotativo, ele poderá ter sujeito. Observem, choveram aplausos para ele. Esse verbo choveram aqui não está indicando chuva, e sim está dizendo que houve muitos aplausos. Logo, esse verbo ele tem sujeito. O que foi que choveu? Aplausos. Então, aplausos é o nosso sujeito. Assim, eu tenho aqui um sujeito simples.
E esse verbo choveram, ele tem sujeito. Ele não está aqui introduzindo uma oração sem sujeito. Então, muita atenção na hora da prova. Existem alunos que perdem uma questão por ter perdido essa explicação. Mas não vai acontecer com vocês. Agora aqui, nas cidades de Petrolina e Juazeiro, choveu bastante. Observem, pessoal, choveu. Aqui está com sentido de chuva, água que cai. Aí sim, aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Aí alguém vai me dizer, como assim, Pro Rosângela? O sujeito não é Juazeiro e Petrolina? Observa que a oração é sem sujeito, que eu tenho aqui nas cidades de Petrolina e Juazeiro. Se fosse sujeito, o verbo viria para o plural. Estão vendo? Então, nas cidades de Petrolina e Juazeiro, eu tenho aqui um adjunto adverbial de lugar. Onde foi que choveu? O lugar, nas cidades de Petrolina e Juazeiro. Então, observem que choveu bastante. Isso aqui está dando ideia de fenômeno da natureza. Então, aqui eu tenho oração sem sujeito. Nas cidades de Petrolina e Juazeiro, eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Não é sujeito. Está indicando onde choveu. A prova é que eu tenho aqui, Petrolina e Juazeiro, duas cidades, e o verbo permanece na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque é uma oração sem sujeito. Uma dica, pessoal, na oração sem sujeito, o verbo ele não flexiona, ele fica na terceira pessoa do singular, ok? Então, aqui eu tenho sujeito simples, porque choveram aqui não está no sentido de chuva, está no sentido de ter havido muitos aplausos. Aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Oração, eu queria um pincel azul. Tá aqui. Oração sem sujeito, porque está no sentido de chuva, ok? Oração sem sujeito. E aqui, as mensagens choveram nas redes sociais falando o ocorrido. As mensagens choveram. Observem que choveram aqui está no sentido de muitas mensagens, não está no sentido de água. Então, o que foi que choveu? As mensagens. Aqui o nosso sujeito, as mensagens. A palavra mais importante, mensagens. Então, aqui eu tenho o sujeito simples. Sujeito simples. Então, atenção. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, quando estiverem realmente na função de fenômenos da natureza, eles serão oração sem sujeito. Mas, quando estiverem de forma conotativa, eles terão sujeito. Muita atenção com isso. Por exemplo, aqui no Nordeste, nós temos uma expressão que eu acho bem interessante, hoje, fulano amanheceu doente. Quem amanhece é o dia. O dia amanhece, não é? Só que nós temos uma tendência de dizer que nós amanhecemos. Então, amanhecer é um verbo que indica fenômeno da natureza. O amanhecer, não é? Fenômeno da natureza. Só que quando nós falamos fulano amanheceu doente, a criança amanheceu doente, nós temos aí um sujeito. Quem amanheceu doente? A criança. É tanto que se eu colocar no plural, um sujeito composto, o verbo vai para o plural. As crianças amanheceram doente. Então, gente, esse amanheceram aí está no sentido de acordar. As crianças acordaram doente. Então, muita atenção quando vocês estiverem diante de verbos que indicam fenômenos da natureza. Lá na gramática diz, fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Mas você vai para um texto, a banca vai trazer um texto para você. Então você vai ler, nesse texto, o fenômeno da natureza que aparece, está no sentido do fenômeno ou está colocando o fenômeno de forma conotativa.
Se estiver de forma conotativa, como por exemplo, as crianças amanheceram doentes, as crianças acordaram doentes. Quem amanhece é o dia. Então você vai estar diante de uma oração com sujeito. O sujeito, as crianças. Amanheceu, já amanheceu. Já amanheceu, oração sem sujeito. É um fenômeno da natureza. Anoiteceu, oração sem sujeito. É um fenômeno da natureza. Chove em Petrolina, oração sem sujeito, fenômeno da natureza. Ok? Tranquilo? Ótimo. Então, nós aprendemos a primeira dica de oração sem sujeito. Quando eu tenho verbo que indica fenômeno da natureza e não está com um sentido que não seja de natureza. Porque se ele estiver com outro sentido, ele tem sujeito. Tranquilo? Vamos agora para o verbo haver e o verbo fazer, que também poderá estar como oração sem sujeito. Esse verbo haver, sempre que ele estiver indicando tempo que já passou, ou que ele estiver no sentido do verbo existir, ele será chamado de verbo impessoal. Impessoal quer dizer que não há sujeito. Então, se você diz assim, ó, há dias que não o vejo. Observem que aqui eu tenho o verbo há e tenho o verbo vejo. Esse verbo há aqui, ele está indicando o tempo que passou, tempo transcorrido. Sempre que nós tivermos tempo que passa, tempo transcorrido, apresentado com o verbo haver, esse verbo haver, ó, indicando tempo passado, tempo transcorrido. A oração é sem sujeito. Oração sem sujeito. Isso cai muito na prova dentro de concordância. Por quê? Vejam que a palavra dias está no plural. E aí, o que é que a banca faz? A banca coloca assim, haviam dias, bota o verbo haver no plural. Está errado. Por quê? Se indica tempo que já passou, esse verbo tem que ficar no singular. Então, se vier lá na prova, ó, assim, ó, haviam, no sentido de tempo que passou, ou no sentido de existir, está errado. Por quê? Porque é oração sem sujeito. E se é oração sem sujeito, não poderá flexionar. É impessoal. Sempre vai ser usado na terceira pessoa do singular. Pode ser no passado? Pode. Você pode dizer, havia muitos anos que eu a tinha visto. Então, havia no singular, muitos anos. Mesmo estando no plural, o havia fica no singular. Por quê? Porque está indicando o tempo que passou. Então, olhe, verbo haver, indicando o tempo que passou, fica na terceira pessoa do singular. Poderá ser usado como aqui, no tempo presente, há dias que não a vejo, e poderá também ser usado no tempo pretérito. Havia dias que não o vejo. Que eu não, aí aqui já mudaria, né? Que não o via. Porque aqui eu coloquei havia. Havia dias que não o via. Como eu coloquei aqui no presente, há dias que não o vejo. Aqui fica também no presente. É questão de concordância. Ok? E quem é o sujeito de vejo? Quem não o vê? Eu. Então aqui eu tenho um sujeito oculto. Sujeito oculto, eu sei quem é através da desinência verbal. Eu não o vejo. Aqui eu tenho oração sem sujeito. Por que eu tenho dois sujeitos? Porque eu tenho dois verbos. Cada verbo, ele tem o seu sujeito. Aqui eu tenho oração sem sujeito, há dias
E na segunda oração, eu tenho um sujeito oculto. Eu não o vejo. Sujeito oculto. Ok? Então vamos lá, vamos recordar. Nós já vimos, o sujeito simples tem apenas um núcleo. Ok? Os alunos viajaram. Palavra mais importante, alunos. Sujeito simples. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Viajaram professores, alunos e coordenadores. Quem viajou? Professores, alunos e coordenadores. 3 núcleos, sujeito composto. Vamos ter um sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Aquele que eu sei quem é, mas ele não está ali juntinho do verbo. Foi o que aconteceu aqui com o verbo vejo. Há dias que não o vejo. Quem não o vê? Eu. Então, eu não o vejo, sujeito oculto ou desinencial. Vamos ter a oração sem sujeito. A oração sem sujeito, nós vimos até agora que os verbos que indicam fenômenos da natureza, se eles estiverem no seu sentido de fenômeno da natureza, eles não têm sujeito. Mas, se eles estiverem com o sentido conotativo, eles têm sujeito. Choveu muito em Petrolina e Juazeiro. Choveu no sentido de chuva. Não tem sujeito, oração sem sujeito. Choveu, choveram aplausos, abraços para comemorar a vitória do Salgueiro no campeonato pernambucano. Então, choveram aplausos, abraços, gritos, festas, choro. Aí eu tenho um sujeito composto, porque choveu o quê? Aplausos, gritos, abraços, choros na comemoração da vitória do Salgueiro. Então, pessoal, depois nós vamos para o verbo haver. Nós já fomos para o verbo haver. Esse verbo haver, ele poderá ser uma oração sem sujeito em 2 situações. Indicando o tempo que passou, como aqui, há dias que não vejo. Mesmo a palavra dias estando no plural, o a fica no singular. Por quê? Está indicando o tempo que passou. Teremos uma oração sem sujeito. Também, se esse verbo haver estiver no sentido de existir, por exemplo, eu poderia dizer há vários alunos assistindo a aula. Então, vejam só. Aqui temos uma crase, viu, gente? Porque o verbo assistir, ele pede a letrinha A. Há vários alunos assistindo a aula. Então, vários alunos, você pode dizer que é o sujeito, mas não é. Atenção, porque isso aqui sempre cai em prova de concurso, sempre. Vários alunos aqui está completando o verbo haver. Esse verbo haver está no sentido de existir, ó. Existem vários alunos assistindo a aula. Sempre que você puder trocar o verbo o verbo haver, pelo verbo existir, nós teremos uma oração sem sujeito. 100% das provas de concurso público de ensino médio ou superior terão uma questão como essa. Então, atenção aqui. No sentido de existir, é oração sem sujeito. Vários alunos é um objeto direto do verbo haver. Então, aqui, oração sem sujeito. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Muita atenção aqui. Verbo haver, no sentido de tempo transcorrido, impessoal. Sempre na terceira pessoa do singular. Verbo haver, no sentido de existir, impessoal. Sempre na terceira pessoa do singular. Agora, quem está assistindo a aula? Vários alunos. Vários alunos vai funcionar como sujeito de assistindo e objeto direto do verbo haver.
Ok? Então, aqui, ó, quem assiste, vários alunos. Vários alunos é sujeito do verbo assistir. E objeto direto do verbo haver. Muito cuidado com isso, gente. Ó, há o quê? Vários alunos. Objeto direto. E aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Lembrando que cada verbo tem o seu sujeito. O verbo haver aqui, há vários alunos, oração sem sujeito. Vários alunos assistindo a aula, o sujeito simples, alunos. Ok? Cada verbo tem o seu sujeito. O sujeito do verbo haver não tem oração sem sujeito. O sujeito do verbo assistindo, vários alunos. Vários alunos aqui têm duas funções. Tem a função de objeto direto do verbo haver, porque há o quê? Vários alunos. E tem a função de sujeito do verbo assistir. Na prova, no edital, eles dizem assim, sintaxe da oração e do período. É isso. Você identificar o sujeito, identificar o sujeito de cada verbo. Ok, meus queridos? Tranquilo até aí? Ótimo. Vamos continuar aqui com a oração sem sujeito. Vimos aqui o verbo haver, tanto em tempo transcorrido como no verbo existir, oração sem sujeito. Agora nós vamos para o verbo fazer. O verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, também será oração sem sujeito. Eu digo assim, ó, faz 2 anos que não o vejo. Esse verbo fazer está indicando o tempo que passou. Então, também será oração sem sujeito. Então, ó, faz no singular, nunca no plural, indicando o tempo decorrido. Faz 20 anos que ele partiu. Então, observem, 20 anos é plural. Mas nós vamos escrever faz no singular. Por quê? Porque o verbo fazer aqui, ó, está indicando tempo decorrido, tempo que passou. Se está indicando tempo decorrido, é um verbo impessoal. Verbo impessoal. Se é impessoal, eu tenho oração sem sujeito. Ok? Que ele partiu, aí ó, o verbo partiu, ele tem sujeito. O sujeito, ele. Aqui é sujeito do verbo partiu, ok? Ele partiu. Mas aqui faz 20 anos, isso aqui, ó, é uma oração sem sujeito. Vocês têm que lembrar que cada verbo tem o seu sujeito. Você não pode olhar o texto como se, naquele período, tu tivesses apenas um sujeito. Cada verbo tem o seu sujeito. Se nós estamos diante de um período simples, aquele que só tem um verbo, por exemplo, eu sou professora, só tem um verbo, sou. Então, o período simples só tem um sujeito. Mas, se você estiver diante de um período composto que tem 2 ou mais verbos, cada verbo ali terá um tipo de sujeito. Pode ser o mesmo sujeito, mas o tipo é diferente. Por exemplo, eu fui ao colégio, trabalhei, falei com o meu chefe e voltei para casa. Eu fui ao colégio. Primeiro verbo fui, sujeito eu. Trabalhei, sujeito oculto. Trabalhei, eu trabalhei, oculto. Falei com o meu chefe, sujeito oculto. Eu falei com o meu chefe. E voltei para casa, voltei, sujeito oculto. Então, você tem que ter essa atenção, analisar verbo por verbo para saber quais são, ou qual é, ou se não tem sujeito, ok? Até aí,
aqui nós vamos concluir a parte do sujeito da oração sem sujeito. Agora nós vamos para o sujeito indeterminado, para nós concluirmos. Só um momento. O que vem a ser o sujeito indeterminado? Aquela oração que eu sei que existe o sujeito, mas eu não consigo saber quem é. É diferente do sujeito oculto. No sujeito oculto, o sujeito não está lá, mas eu sei quem é. Por exemplo, quando eu disse, faz 10 anos que não o vejo, o sujeito eu não está aí, mas eu sei quem é, sujeito oculto. Já o sujeito indeterminado é aquele sujeito que eu não tenho ideia de quem seja. O sujeito indeterminado ele pode acontecer de duas formas. Ele poderá vir com o verbo na terceira pessoa do plural. Por exemplo, roubaram o apagador. Roubaram o apagador. Vocês estudam direito penal e sabem que ninguém vai roubar um apagador. Furta-se. Furtaram um apagador. Por que eu digo furtam e não roubaram? Porque para ser roubo tem que haver uma grave ameaça, não é? Então, foi um furto. Furtaram o apagador. É necessário mais de uma pessoa para furtar um apagador? Não. Uma só poderá furtar. Mas como nós não sabemos quem furtou o apagador, nós dizemos furtaram no plural. Mataram um homem. Pode ter sido um único projetil, um único tiro, como a gente diz, né? Um único disparo. Mas nós dizemos mataram. Uma única pessoa, nós não sabemos quem foi. Então, mataram. Sujeito indeterminado. Quando você tiver um verbo na terceira pessoa do plural e não tiver sido identificado anteriormente no texto o sujeito, você vai chamar o sujeito de indeterminado. Sujeito indeterminado, você não sabe quem praticou a ação. Então, ó, mataram o cachorro. Não, o cachorro não. Vamos matar a barata. A barata. Então, vejam só. É necessário mais de uma pessoa para matar uma barata? Não. Mas tu não sabes quem matou a barata. Logo aqui, esse mataram é um sujeito indeterminado. Eu sei que ele existe porque alguém matou a barata, mas eu não sei quem foi. Então, aqui nós chamamos de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Como é que acontece o sujeito indeterminado? Nós teremos duas situações, verbos na terceira pessoa do plural, sem identificação, sem identificação do sujeito anteriormente. Observem, pessoal. Eu estou fazendo um texto, eu estou lá lendo o meu texto. Aí tem assim, Maria e José estavam brincando quando viram uma barata. Correram para pegar uma sandália. O primeiro bateu na barata. O segundo também bateu. Mataram a barata. Apesar de mataram aí, está na terceira pessoa do plural. Vejam, não será um sujeito indeterminado. Por quê? Porque no texto eu disse que Maria e José estavam brincando, eles viram a barata, pegaram sandálias e foram bater na coitada. Então, ambos mataram, porque ambos bateram na barata. Então, mataram aí não é um sujeito indeterminado. Mas se no texto não identificou quem praticou a ação, então
é um sujeito indeterminado. Se não tivesse lá dizendo que foi José e Maria que mataram a barata, simplesmente a barata apareceu morta, mataram a barata. Não sei quem foi, sujeito indeterminado. É por isso que você tem que estar lendo o texto com atenção. Aquelas questões de interpretação textual que há aí na plataforma do Top de Linha têm que ser vistas, analisadas. Por quê? Eu posso dominar a gramática toda. Se eu não souber interpretar texto, eu morro na questão, ok? Então, verbos na terceira pessoa do plural, sem identificação do sujeito. Temos uma outra situação de oração sem sujeito. A oração sem sujeito, ela também poderá acontecer quando você tiver um verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Só que esse verbo que vai estar na terceira pessoa do singular, ele não poderá ser um verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? Aquele que eu faço a pergunta o quê? Se o verbo for transitivo direto, vai haver sujeito. Por exemplo, presta atenção, eu digo assim, ó, vende-se uma casa. Quem vende, vende alguma coisa. Vende o quê? Então, esse verbo é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, eu tenho um sujeito. Uma casa é o sujeito. Eu digo, uma casa é vendida. É o que nós chamamos de voz passiva sintética. Tem isso lá na aula de vozes verbais, ok? Aqui o sujeito, uma casa. Só mais, se o verbo que está junto da palavrinha sim for um verbo transitivo indireto ou intransitivo, aí é oração sem sujeito. Eu digo assim, ó. Necessita-se de bons livros. Então, vejam só. Apesar de bons livros estarem no plural, mas o necessita fica no singular. Por quê? Porque quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessita-se de quê? Então, se eu faço a pergunta de quê, o verbo é transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, o nome desse se aqui será índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, meus amores, de bons livros é um objeto indireto, não é sujeito. Eu só terei sujeito quando eu tiver um verbo mais se, quando esse verbo for transitivo direto. E aí, sendo transitivo direto, o verbo terá plural e singular. Se aqui eu tivesse várias casas para vender, seria vendem-se várias casas. Por quê? Porque eu poderia dizer que várias casas são vendidas. Aqui é o sujeito. Várias casas é o nosso sujeito. Por quê? Porque o verbo vender é um verbo transitivo direto. Já aqui, necessita é um verbo transitivo indireto. Então, não tem sujeito, é oração sem sujeito. Desculpa, é um sujeito indeterminado. Eu não sei quem necessita de bons livros. A mesma coisa acontece quando eu estou diante de um verbo intransitivo, aquele verbo que tem sentido completo. Eu digo assim, ó, trabalha-se muito aqui. Então, o verbo trabalhar é um verbo intransitivo. Eu não preciso dizer em que eu trabalho.
Por exemplo, alguém diz assim, eu vou comprar isso. O outro diz, com que dinheiro? Você diz, eu trabalho. Não preciso dizer em que eu trabalho. Então, observem. Trabalha-se muito. Quem trabalha muito? Não sei, sujeito indeterminado. Então, o verbo trabalhar é um verbo transitivo, é um verbo intransitivo. É um verbo que não precisa de complemento. Se é um verbo intransitivo, quando ele vier junto da palavrinha se, é sujeito indeterminado. Então, nós vamos ter sujeito indeterminado quando eu tiver o verbo na terceira pessoa do singular, tem que vir na terceira pessoa do singular, mais se. E esse verbo tem que ser intransitivo, que é intransitivo, aquele que não precisa de complemento. Ou transitivo indireto. O que é um transitivo indireto? Aquele que eu faço qualquer pergunta que não seja o quê. Se o verbo for transitivo direto, for aquele verbo que eu faço a pergunta o quê, nós teremos sujeito. O sujeito é o que vier depois do verbo, ok? Tranquilo? Então vamos revisar aqui rapidinho nossa aula de hoje. Os tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples, aquele que tem apenas um núcleo. Ele estuda muito, sujeito ele, apenas um núcleo. Temos o sujeito composto, aquele que tem 2 ou mais núcleos. Maria e José foram à feira. 2 núcleos, Maria e o núcleo José. Sujeito composto. Temos o sujeito oculto, aquele que eu sei quem é através da desinência do verbo, mas não está presente. Estamos estudando. Quem está estudando? Nós. Sujeito oculto ou elíptico. Ok? Vamos ter o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele pode vir de 2 formas. A oração com o verbo na terceira pessoa do plural. Por exemplo, dormiram cedo. Quem dormiu? Não sei. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Ou quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, mais se. E esse verbo for intransitivo, que é aquele que tem sentido completo, ou transitivo indireto, aquele que eu faço a pergunta de quê, de quem, qualquer pergunta que não seja o quê. Como se vive-se bem. O verbo viver é intransitivo. Vive-se bem, não preciso dizer quem vive. Sujeito indeterminado. E temos, por último, a oração sem sujeito. A oração sem sujeito ela pode acontecer de 3 formas. Com verbos que indicam fenômenos da natureza. Esses verbos, quando estiverem realmente na função de fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Choveu, anoiteceu, ventou. Oração sem sujeito. Teremos também a oração sem sujeito com o verbo fazer, indicando tempo decorrido, tempo que passou. Faz 4 anos que estudo. Faz 4 anos. Apesar de 4 anos ser plural, o verbo fazer fica no singular porque está indicando tempo que passou. O verbo haver, no sentido de existir ou no sentido de tempo transcorrido, também indica a oração sem sujeito. Eu digo, há muita gente na festa. Há no sentido de existir, oração sem sujeito. Muita gente será objeto direto do verbo haver e não sujeito, ok? O verbo haver, indicando o tempo transcorrido, também não terá sujeito, é oração sem sujeito. Há dias que me preparo para a prova. Então, dias estando no plural, o verbo haver continua no singular, porque está indicando o tempo que passou. Ok, gente? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.